Que bom te ver, que bom te ver. Bom, Que bom te deixa eu mudar a ver. luz aqui. Que tá aumentando a luz aí para ficar pra ficar mais clarinho? Você acha que a É, luz te ajuda? olha, A se a gente- gente não está sendo aquele ser que faz a própria iluminação dentro do mar ainda, viu? Mas, Olha, uma das coisas que a gente aprendeu nessa pandemia e com essa tecnologia é que a gente sozinho faz a festa, né? faz. Não Pronto. precisamos assim de tanta gente. Precisamos de nós mesmos, nossa boa vontade e acreditar, né? Cleusa, bom dia, Cleusa. Bom dia, Cleusa. Amei o bom dia, Cleusa. Ai, que bom ter você aqui. Que bom. Vamos esperar só mais um pouquinho, enquanto isso a gente vai batendo papo aqui com o Henrique. Como é que vocês estão aí em Sampa, meu filho? Hoje está um dia, pelo menos para mim, fresquinho, um dia gostoso, ainda a temperatura não está tão alta. A gente está no outono, né? Ah, é. Vocês estão no outono e nós estamos na primavera. Essas diferenças nossas aqui de tempo. Se bem que eu acho que outono e primavera são muito semelhantes. Pode ser a minha ignorância. A única diferença que eu vejo, aqui dá para a gente ver bem isso. Eu não sei qual foi a época do ano que você esteve aqui. A primavera começa tudo a ficar verdinho. E o outono é tudo amarelo, tons de vermelho, as árvores começam a cair. É belíssimo, belíssimo. Muito bom. Temos mais gente chegando aqui. A Lá, Jussi Cris. Olá, olá. Coisa boa. É muito bom estar com vocês terça, quarta e quinta de manhã, né? lá, muito bom. Bom Estamos... dia a todos. Haha, que bom! Hoje é dia de vacina. Isso é muito bom, Cleusa. Olha, ainda não fui vacinada, não. Mas estamos Muito, acreditando muito bom mesmo. Que todos sejam vacinados logo. que todos sejam vacinados, é verdade. É verdade. Eu estou vendo aí uns posts de pessoas aí no Brasil que são vacinadas e elas colocam Viva o SUS, né? Viva o SUS. Viva o Viva o SUS. SUS. O que É seria esse sistema, Viva o SUS? sistema único Sistema de único saúde, né? de saúde. Ah, eu fiz 2 semestres na faculdade sobre SUS. É suposto ser o melhor sistema único do mundo, né? Tem mais gente entrando, eu não sei quem é. Bom dia, também não. Hoje, acho que por essa camisa branca aqui, quando aparece a imagem ali, quem entra eu não Esconde. estou enxergando. Esconde. Já sei quem é. É a Aline. Aline, bom dia, Aline. É que eles entram com os nomes diferentes. Vamos lá, então, falar dos nossos mitos. Vamos lá. Pois é, dos nossos mitos. Eu estava conversando contigo, né? E eu vou trazer isso aqui, né? Porque às vezes, assim, quando a gente fala da psicanálise, vai falar da mitologia, a gente tem uma certa mania de demonizar, né? Chamar esses mitos de coisas do diabo. Principalmente nós que estamos mais dentro do meio cristão. Porque assim, e também nós temos essa mania, não sei, acho que é impressão minha, mas eu acho que é a verdade que a gente vive. Tudo que a gente desconhece, a gente acha que é do diabo, né? Que a gente não conhece, a gente fala assim, ah, mas isso aqui é do diabo. E é tão interessante que há 2 semanas atrás nós falamos do mito da caverna e eu acho que foi tão libertador. Eu recebi muitos feedbacks de volta de pessoas que caiu a ficha na cabeça, né? E acho que elas até conseguiram, não falaram isso, mas acho que conseguiram se posicionar em que lugar elas estavam dentro da caverna, e eu achei aquilo muito bom. Foi muito libertador, sabe, Henrique? Eu acho que é muito gratificante fazer essas lives contigo. E agora a gente está falando do Narciso, né? Do mito do Do mito do Narciso. Narciso. E eu acho que a gente, de uma certa maneira, tem a oportunidade de desmistificar essa coisa demonizada que a gente, por causa do desconhecido, achamos que é do diabo, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, eu queria trazer isso, porque eu queria deixar isso registrado aqui. A gente Tá. precisa aprender um pouquinho mais, né? Tudo que a gente desconhece é exatamente isso. A gente vai, nos causa um desconforto, né?
e esse desconforto é interno, externo, é semelhante a uma energia elétrica. Dependendo da voltagem que você... Né, eu já vi, eu lembro na década de... Foi em 85, eu acho, 86. Eu lembro de um rapaz que mexia com energia elétrica. Ele trabalhava com substituições eram não eram essas que a gente tem hoje, né? Esqueci o nome agora, mas eram umas válvulas que se abaixava a energia e ele ia e colocava a mão assim e falava, não, eu não sinto nada, já estou acostumado, né? Eu falei, se eu colocar a mão no 110 eu morro, né? Ele estava colocando a mão no... E isso é muito interessante, porque ele se acostumou. Ou seja, ele entendeu a energia, enfim. Eu não sei se isso não é recomendável, né, de forma alguma. Não coloquem a mão na eletricidade. Eu não coloco. Mas a gente está falando daquilo que é diferente e causa um estranhamento. Yeah. E causa um estranhamento porque ele vem mostrar que a nossa zona onde nós vivemos não é a única. Então, o desconforto geralmente tem a ver com isso. Ó. Existe uma outra realidade. E, claro, uma outra realidade que nos afasta do que nós somos, porque nós precisamos ser e aceitamos quem somos, faz com que isso só pode ser algo ruim. Ou seja, me tirar de todo esse lugar, todo investimento que eu coloquei nessa vida, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Tem outros temas aí, eu não sei se eu trago hoje, mas numa próxima momento eu trago, né? Você sabe. Tá lendo pensamentos, né? Tô lendo pensamentos, estou vendo evidente aqui. Mas é muito Talvez mais para frente, quem sabe na live hoje ainda, se der a oportunidade, eu falo um pouco sobre isso, sobre essa perspectiva. Olá, Reginaldo, é bom ter você aqui também, que bom tê-lo. Olá, Reginaldo, muito bom. Mas é muito interessante isso. Eu quis trazer isso porque realmente eu acho muito interessante. A gente, às vezes, tem uma capacidade de julgar sem conhecer, né? Sem levar aqui a questão do julgamento, mas nós precisamos nos dar ao benefício da dúvida daquilo que nos é apresentado. Porque eu creio que, assim, a vida é um movimento, ela está sempre em movimento. Então, no momento que eu estou sempre com os meus valores e achando que tudo que eu sei é o correto, na maioria das vezes eu acabo por perder uma oportunidade de viver o novo, de viver com uma qualidade de vida e viver até livre de mim mesmo, né? Vamos ao nosso mito. O mito do Narciso. Aproveitar essa deixa, então, vamos relembrar um pouco do mito. Acho que a semana passada eu fiz semelhante, na outra semana, né, eu fiz semelhante. A gente deu uma introdução rápida e no dia seguinte a gente entrou um pouco mais no mito. Yeah. O Narciso, uma das versões, né, o Narciso, ele tem uma pessoa que ele se relaciona ali, que é a ninfa. A ninfa, o Narciso é um homem muito bonito, é uma pessoa com uma beleza visual extraordinária. A gente diria que ele tem a simetria do lado esquerdo e do lado direito muito semelhante. Alguns especialistas em imagem de rosto, de simetria, eles dizem que quando uma pessoa é muito semelhante do lado esquerdo e do lado direito, ela se torna muito bela. Então, há uma busca, e hoje em dia nós temos tem um procedimento agora que é harmonia facial, né? Ou seja, harmonização facial, ou seja, harmonizar, colocar um lado semelhante ao outro. Quanto mais próximo ele fica, mais belo o outro entende que essa pessoa é. Então tem a ver com essa simetria. Interessante esse ponto. E o Narciso é esse homem muito belo. E que ele é amaldiçoado de uma forma que, assim, quando ele ver a imagem dele, ele vai morrer. Então ele não pode ver a imagem dele. Então esse é o ponto do Narciso. Ele é belo, mas ele não pode se olhar. Ele está condenado a se ver e morrer. E ele tem essa companheira, essa amiga, essa pessoa que surge, que é uma ninfa, e essa ninfa tem o nome de Eco, que foi condenada, ou seja, amaldiçoada, a repetir a última palavra. Então ela repete. É interessante, ela tem o nome de Eco. Eco. O nome dela é Eco. Que vai... Muito interessante. Muito, né? Aí o Narciso, que não pode se ver, tem uma amiga Eco.
Yeah. Ou seja, esse Narciso, então esse encontro, um dos encontros no bosque, ele escuta um barulho e fala, quem está aí? Aí a eco responde, quem está aí? E é interessante, porque o Narciso, dessa mitologia, então, é aquele que vai se relacionar com o seu próprio eco. Olha, isso é muito incrível para a gente trazer para nós, né? Porque assim, nós nos relacionamos com o nosso próprio eco. E ontem foi, a gente não precisa se repetir, eu acho que vocês podem entrar lá no YouTube e nos seguir, então vocês podem ir e ouvir outra vez a live de ontem, porque ontem o Henrique parou na fase primária do primeiro do narcisismo, né? Que é aquela questão de olhar para si próprio, né? Porque quando o Narciso ouviu o eco, foi quando ele foi se olhar na água, né? E depois ele definha. E depois ele definha. Tem uma versão que ele se definha de ficar paralisado com a sua própria imagem, e tem uma outra versão que ele se afoga na própria imagem. Então, esse é o mito, né? E para a psicanálise, a gente vai então introduzir essa questão do quê? Da imagem, é uma tríade, imagem, identificação e investimento. Tudo bem? Ó, imagem, identificação e investimento. Yeah. No primeiro momento, só para recapitular, o bebê ele é investido pelas relações parentais de informação. Esse é o primeiro momento. Ele não sabe identificar quem é a tia, o tio, o papai, mamãe. É uma tristeza ouvir isso às vezes, né? Porque a gente, na clínica, às vezes, mas olha, tem um bebezinho ali e quando eu chego, ele sorri. E a gente tem que explicar em aula, né? Falar, então, é só espasmos. Ele não está rindo, mas a gente deixa a fantasia porque ela é gostosa, perceber que o outro é uma identificação. Então, né, tá tudo bem, ele está sorrindo, né? Mas não está. Então, essa identificação. Então, esse bebê, em primeiro momento, ele recebe toda uma relação nele, um autoerotismo, é o toque, é alguém manuseando esse bebê, movimentando. Ele é o todo, ele é o centro, ele é o rei. O Freud usa uma expressão assim, né? Ele é o rei. Ele é tudo. Ou seja, é tudo para ele. Não tem nada fora dele. E ele ainda não sabe a diferença. Então ele vai começar depois a transitar. E toda a atenção que ele recebe é toda para ele. Toda para ele. Se ele faz xixi, se faz cocô, se chora, todo o evento de um bebê atrai atenção. Exatamente. Ou seja, tudo que ele sabe é receber. E ele fará de tudo para isso. Então esse é o primeiro momento. No segundo momento, que é o que a gente vai entrar hoje, nós vamos então, ele vai começar a perceber que tem uma imagem externa a ele, que tem algo fora dele, que tem um objeto além dele. Ou seja, quando ele começa a perceber que os contornos, então ele vai chupar o dedo, ele vai morder, ele vai começar a perceber que tem um outro, que tem alguma outra coisa. E que esse outro se afasta, e esse outro volta. Então, isso é importante para a criança, tá? Não é o nosso tema de hoje, mas essa dinâmica de se afastar e voltar, e ter com o bebê uma certa coerência de atividades, ou seja, às 10 da manhã eu estou com ele, aí eu me afasto, mas às 11 eu volto. Tem um ritmo, tem uma organização perto de um bebê, é muito importante porque ele vai aprender que existe falta, que existe a presença, ele vai identificando isso. Mas é um outro tema. E então esse bebê, quando vai se relacionando com o outro, vai surgindo nele então a questão da imagem e identificação, é o primeiro momento. Ou seja, antes de chegar nisso, nós vamos pensar que existe, o Freud depois vai postular a ideia do eu, do eu ideal e ideal do eu. O que é isso? Quando nasce um bebê, quando a gente tem diante de nós um ser que nós vamos cuidar, que é totalmente dependente, a gente está falando do quê?
Nós estamos falando que existe um investimento desses adultos, desses cuidadores, em relação à criança. Ou seja, de quem que é o ideal? É da criança ou é do adulto? É do adulto. Ou seja, do adulto. Então é sempre do adulto. Então, essa relação, então, em primeiro momento, vai ser qual? O ideal do eu. Ou seja, alguém projetando nessa criança um ideal. Aí depois, então, é o ideal do eu e o eu ideal. Depois que ele cresce, vai se movimentando, ele vai tentando se adaptar a esse ideal. Então vai ficar uma briga interna entre qual que é o ideal? O ideal que ele construiu ou o ideal do outro? Uau! Antes de você continuar, eu estou aqui pensando, né, no que você está falando. Ontem nós chegamos assim a falar sobre isso, que tudo que nos acontece na vida adulta é o que nos aconteceu quando nós éramos crianças, né? A maneira como nós temos e muitas pessoas, né, nós falamos ontem, provavelmente se identificaram nessa primeira fase na fase primária do narcisismo, né? Que são adultos que querem sempre ser tratados, querem ser o centro das atenções, querem ser cuidados, querem... E eu acho tão interessante isso, Henrique, porque assim, nós temos essa mania de dizer, fulano tá assim, é porque ele quer chamar atenção. Quando a pessoa se descobre, eu acho que é libertador, né? Porque ela sabe, peraí, quando ela se descobre, ela fala, meu Deus, eu estou na primeira fase primária de narcisismo, eu preciso sair disso. Não é? Olha, é isso mesmo, né? E esse primeiro momento de imagem e identificação, a relação da imagem é uma ideia de que imagem eu tenho, quem sou eu, e como que esse outro vai me reconhecer. Então, nós geralmente temos nessa segunda parte, por exemplo, esse narcisismo está em todos nós. É importante lembrar que na psicanálise, narcisismo não é algo pejorativo, tá? É algo que faz parte do nosso desenvolvimento. Agora, cada pessoa vai lidar com isso da forma como que foi estruturado. E como eu disse ontem, nós temos diversas ramificações aí desse processo. O que vai surgir após esse processo são outras questões que acabam se misturando um pouco na fala que eu vou trazer hoje, mas dá para a gente se manter nesse narcisismo. Então, a imagem, por exemplo, uma determinada pessoa se identifica tanto com uma questão do narcisismo de exposição de algo belo. Por exemplo, quando a gente pensar no animal, aquele pavão, que bonito, aquele pavão, ele abre aquelas penas dele. Ou seja, isso seria um exibicionista, e para o senso comum isso às vezes é ruim, mas lembra-se, na psicanálise não é. Tá tudo bem? Vocês estão acompanhando? Tudo certo? Tem mais gente entrando, Renata, Antônia, Antônia Queiroz, que bom. Nós estamos falando do tema narcisismo, nós trouxemos um pouco do mito, e estou trazendo um pouco da relação, primeiro, narcisismo primário, eu trouxe ontem, e o narcisismo secundário. Como é a nossa relação conosco e com o meio, tá? Segundo o olhar psicanalítico, tá bom? Perfeito. Então, quando a gente está pensando nesse exibicionismo, que é o mais comum perceber o narcisismo do senso comum, porque você vê uma pessoa se expondo, falando muito dela mesma, se repetindo, né? Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço tal coisa, e se repete muito, né? Todo mundo tem um conhecido que fala sempre as mesmas coisas de si mesmo, tanto positivamente, no caso de eu falar do narcisismo mais comum, que é exibir as suas qualidades, mas, no processo de imagem e de identificação, temos o narcisismo que se identifica com o quê? Com situações negativas. Por exemplo, tudo acontece comigo, tudo que vocês não olham para mim. Olha, vocês sempre fazem isso comigo, eu sou sempre deixado de lado. Esse também é um processo de imagem de si mesmo, identificado com coisas negativas. Então, a identificação da imagem de si mesmo pode estar ligada a uma exuberância ou a algo que é pejorativo, do ponto de vista social,
que é o diminuir-se, né? E buscar sempre o quê? Esse investimento. Então, lembra da tríade? Imagem, identificação e investimento. Então, o sujeito, ele vê uma imagem de si mesmo, ele vê como? Quando ele se vê no outro. Ou seja, lembra que começou quando o bebê essa relação. Ele começou a se perceber. E dependendo dessa identificação com esse outro, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma referência de como é viver. Então, a identificação da imagem e o investimento nessa imagem, em manter isso. Ou seja, quando eu fico investindo num determinado ponto, eu não consigo ver outros. Olha, aí será que eu posso colocar aí uma pessoa que é vítima? Ela se vitimiza o tempo todo. Comigo sempre acontece isso. Parece que eu sou o coitadinho. Há pessoas que a gente não consegue nem conversar. Porque às vezes a gente está querendo tirar ela desse lugar e a gente não consegue tirar ela desse lugar. Que é o lugar que ela se colocou. Exatamente. Mostre para um neurótico uma outra possibilidade e ele vai fazer uma guerra com você. Exatamente isso. Por quê? Porque toda a energia, eu quero que vocês imaginem que toda a força dessa pessoa que está trabalhando dentro do inconsciente dela, tudo que ela se vê sempre nesse lugar. É a única forma que ela entendeu de sobreviver. Então, esse exemplo. Essa pessoa entende, eu estou supondo aqui, porque eu preciso do caso, mas eu estou supondo que essa pessoa se veja assim, totalmente vítima da sociedade, e ela acaba sendo mesmo. Só que é tanto investimento para dizer para todos que ela é vítima, que ela não vê outra saída. Putz, é verdade. Então ela não vê, ela não enxerga outra saída. Então ela precisa partir dela essa busca, ou seja, o que nós podemos fazer com isso? Você quer se olhar, né? Então, se alguém tentar tirar essa pessoa dessa posição, vai arrumar uma briga. Um grande problema. Porque ela não conhece outro caminho, ela não enxerga outro caminho. Assim também é o outro tipo narcísico, né? Aquele que é exuberante, e conquista coisas para mostrar. Enfim, só que esse geralmente não incomoda, mas incomoda menos do que essa pessoa que é muito negativa. Então essa seria uma perspectiva analítica desse processo narcísico em nós. De forma simplificada, mas dá para a gente colocar isso no dia a dia, né, no nosso dia a dia. É muito interessante isso, porque, Henrique, quando a gente começa a entender isso, eu gosto de fazer essas análises no final do dia, né? Que aí eu penso assim, peraí, aconteceu isso, como é que eu me coloquei? Ou às vezes quando nós estamos numa roda de amigos, a gente consegue observar o outro e também observar a nós, porque é nesse momento que sai de nós o posicionamento que a gente está na vida, né? Porque às vezes a gente tem a necessidade, eu não sei, mulheres às vezes falam muito mais, e às vezes quando eu estou a falar num grupo, parece que eu já ouvi muito a minha voz, eu falo, não, agora calma, já falaste demais, né? E às vezes às vezes a gente tem necessidade de se colocar, de dizer, não, eu acho que é isso, eu acredito que é isso. E às vezes eu estou ali o tempo todo que às vezes tem alguma coisa para falar. Eu quero sair desse posicionamento. Porque, olha, se você me trouxe isso, dizendo que isso tem a ver com a minha infância, eu vou levar isso pro resto da minha vida, ou não? Vai levar pro resto da vida. Antes vamos ver se chegou mais pessoas aqui. Tem mais uma pessoa que entrou. Eu tô com dificuldade de enxergar aqui por causa da minha camisa branca. Mas sejam bem-vindos. Quem entrou, eu não estou enxergando os nomes. Mas tá bom. Olha, todo o processo infantil, todo o processo de desenvolvimento infantil vai acarretar na vida adulta. Todo. É um fato, é indiscutível. Todas essas percepções antes da possibilidade do raciocínio estão registradas onde? No corpo. Ou seja, vão se tornar futuras manifestações sociais. E também algumas patologias. Todos esses afetos que a gente já vem falando,
eles vão se manifestar tanto no corpo quanto numa relação com o outro. E essa relação com o outro, essa relação objetal, o que é relação objetal? Sim. É toda uma ideia de que um sistema onde o outro, eu me relaciono com imagens que eu atribuí do outro, com referências que eu tive na infância, tanto afetivas quanto físicas, e eu vou me relacionar com o outro. Ou seja, uma relação de objeto é isso. Eu transfiro uma relação anterior para uma próxima e nunca é a relação em si, é sempre uma relação anterior. Tudo bem? Ó, vocês entenderam isso? Ó, a relação objetal então, vou repetir. Nossos relacionamentos, eles são substitutos. Ou seja, você tinha um seio parental que você aprendeu, que você se desenvolveu, e depois você vai para o mundo, para o externo. Você vai projetar no externo essas relações. Ou seja, são relações... Porque você viveu aquilo, né? Então aquilo é seu. Você vai projetar para frente aquilo que você conhece. E é por isso que encontram-se pessoas se encontram e repetem situações. E nós vamos, geralmente, se aproximar de coisas que a gente conhece. É óbvio. Por quê? Porque no conhecido, você se reconhece. A imagem de novo. Então a gente está falando da imagem e identificação o tempo todo. Imagem e identificação. Agora, uma vez sabendo disso, uma pessoa que chega na clínica, por exemplo, que ela já não está mais se identificando com a imagem, com o meio que ela está, então nós vamos começar um trabalho de escuta, de análise, para compreender quais são as relações, quem ela é nessa relação, nessas relações, como ela se percebeu, de onde veio isso, e o que é dela e o que não é dela. Então, em alguma medida, há uma percepção de coisas que não são dela, mas estão nela. E agora surge um eu que é capaz de decidir sem o julgamento que existiu introjetado nesse bebê. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, vocês me falam. Façam perguntas. É muito, muito, muito interessante, porque eu não posso conseguir me entender sem entender a mim como bebê. E mesmo que muitas vezes eu não saiba como eu fui, porque não tenho essas informações, a vida que eu levo me diz o que eu fui. Exatamente. A vida que você leva diz quem você foi. Mesmo que a gente não tenha lembrança, não tenha como pesquisar o passado está no presente. Uau, que fantástico isso. Eu estou me lembrando de uma canção da Leila Pinheiro. A gente leva da vida, amor, a vida que a gente leva. Você leva o que é teu. A maneira como você vai viver como adulto é o que você viveu, o que você trouxe dessa primeira infância, né? Dessa primeira maneira. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós dessa fase secundária do narcisismo, que é aquela questão que você começou a dizer, né? Talvez a gente trazer algum exemplo mais, porque nós estamos voltando de novo ao primeiro, né? Na primária. Nessa secundária, quando você fala de o cuidador entra e sai. Ele vai lá e depois sai. E o bebê começa a se acostumar com essa questão de ter a pessoa presente e agora não a tenho mais. E será que não é aí que ela começa a viver com ela própria? Boa pergunta. Essas relações transicionais, né, de transição, até tem linhas, né, importantes que você vai pegar um objeto do bebê, um ursinho, uma fralda, alguma coisa, vai deixar com esse bebê para ele continuar sentindo esse cheirinho, né, exatamente, né, esse acolhimento e para frente. E nesse secundário é quando a gente agora vai se relacionar com o mundo. A gente vai olhar para fora, vai se espelhar, né? O Lacan fala desse estágio do espelho, onde eu me olho
E aí, voltando no mito do Narciso, o que é esse eco? Quando o Narciso se relaciona com os outros, ele só vê o eco de si mesmo. Só vê esse eco de si mesmo, então ele não consegue devolver um pouco dessa libido para fora. Fica tudo nele. Então, nesse secundário, passa a existir um olhar para o outro, mas que se mantém nele também. Ou seja, a gente se mantém vivo, por quê? Por que é importante ter um pouco de narciso, um pouco de ego, de egoísmo? Por que é importante? Porque sem isso a gente morre. Eu preciso sobreviver. Você sabe que eu esperei até você dizer isso. Eu esperei você dizer isso. Porque as pessoas sempre falam assim, o fulano é egoísta. Mas há uma dose de egoísmo necessária para eu viver. Olha, tem uma pergunta aqui do Reginaldo, ele está perguntando, e nesta fase de transição, é nesta fase de transição que se entra em conflito? Essa é a pergunta dele. Reginaldo, uma boa pergunta. Ó. Quando a gente está pensando em conflito, vê se eu vou conseguir responder a sua pergunta, se foi isso que você quis dizer. Quando a gente pensa em conflito, eu estou pensando já numa estrutura que pode pensar sobre si mesmo. Nessa fase, a gente vai pensar que existem afetos que são os traumas. Ou seja, o afeto como trauma, como algo que é relacionado a um conhecimento de sentimento. Trauma em psicanálise vai estar relacionado ao quê? A um sentimento que o corpo está tendo, ou seja, não tem linguagem, e uma possível tradução desse sentimento. Quando eu consigo traduzir, não tem trauma. Não tem um trauma recalcado, um trauma que é esquecido. Então, o afeto é aquilo que me afeta, que me modifica, que incomoda. Então, Peraí, deixa eu ver. Esse conflito, então, nessa fase, é um conflito de percepção. Não um conflito mental, de conhecimento. Mas é um conflito de sentimentos ainda. De quem eu sou, de quem é o outro. Depois, lá por volta dos 7 anos, é que a gente vai começar a ter noção, mas para nós, se eu não me engano, a idade é por volta dos 28 anos que o nosso cérebro está totalmente completo. Ou seja, se eu não me engano, para psicanálise, para Freud, é que eu esqueci a data, mas é por volta dos 28 anos, é adulto, se tornaria um adulto. Tá? Então, a maturidade do cérebro estaria nessa fase só. Não impede de uma pessoa com menos idade, adolescente, consiga fazer relações muito sofisticadas sobre si mesmo. Não é isso que ele está dizendo. Tá? Não sei se eu respondi a pergunta. Mas então, nessa fase do bebê, nós estamos falando não de conflito como nós imaginamos, mas como traumas no corpo, traumas de desconfortos e de identificação. Sim, porque também nessa fase você não tem... você está aprendendo a lidar com o que está fora. Porque nessa fase todas as informações que você tem são tuas mesmo. Né? Que são as que você trouxe. E são aquelas que você recebeu de todo carinho. Não sei se eu estou dizendo a questão certa. Inverteu um pouquinho. É isso. Falou certo, só que é invertido. Toda a informação é de fora. Perfeito, e eu estou sendo preenchido, Estou sendo preenchido de informações. A única coisa que o bebê vai descobrir é que ele é um corpo. Isso ele não sabe. É difícil, talvez, agora para nós imaginarmos isso. Imaginar que você não tem um corpo. O bebê, com a mente dele, com a capacidade de percepção, não entende que ele tem um corpo e que tem um outro. Para ele é tudo. Por isso que ele é tão... Ele exige tanto do meio. Exige, e exige mesmo. Eu fiz 1 ano de psicanálise infantil. Boa. Não estava dentro, fui estudar Melanie Klein. E a minha professora, ela sempre falava o seguinte: você pensa que as crianças são boazinhas, elas não são boazinhas, elas são os monstros, ela dizia. Porque ela dizia assim, eles querem atenção o tempo todo, se bobear, eles te sugam o tempo todo. Porque eles são o centro, né? É essa questão de... Eles são narcisistas, eles se amam e não sabem que se amam, sei lá.
Exato, e aí entra o ponto que a gente está falando, ou seja, o narcisista nessa dinâmica, ele é um perverso nessa dinâmica, porque ele só pensa nele. Mas aí, já ouvi, né, pessoas, mas aí eu me relaciono com um narcisista. E procuro, né, eu quero ajudar esse narcisista. Você nunca vai ajudar esse narcisista. Você não consegue ajudar. Porque a Uau! estrutura é diferente. E geralmente uma pessoa que é outra aula, mas enfim, vai encontrar-se uma pessoa que vai se adaptar a essa diminuição ao lado desse narcisista. Isso alimenta, um alimenta o outro. Esse narcisista, ele é o centro e essa pessoa se torna dependente de dar para ele esse centro e depois começa a querer ajudá-lo. Não, eu quero tirar você daí, você não pode pensar assim, você só pensa em você. E aí é uma relação bem complicada, mas que dura anos. Porque seria o neurótico, vai entrar depois na questão do neurótico obsessivo e do histérico. É muito engraçado isso que você está falando, que eu já estava imaginando, né? Nós tínhamos conversado, né? E o que vem depois, né? Eu acho que era interessante analisar tipos de casais assim, né? Porque tem Ah, casais assim, né? é Um isso? acaba atraindo para o outro e é uma briga interna, porque eles realmente não se entendem. E você quer Não. mudar o outro. E você não consegue mudar o outro. Não. Você não consegue mudar você mesmo. Como é que você vai mudar o outro? E se torna uma missão, né, dessa pessoa, às vezes. Nossa, não, porque eu vou mudar. E nunca vai conseguir. Mas aí, indo um pouco para frente, essa pessoa que quer mudar, essa pessoa que tem esse olhar para si mesmo mais acentuado, ela está mostrando para o outro, nós nos relacionamos com aquilo que nos falta. Né? As relações de todos os tipos são aquilo que nos falta. O outro me complementa em algo. Então, esse casal obsessivo e histérico, o obsessivo está mostrando um pouco de ordem para o histérico. E o histérico está mostrando um pouco muito de desordem. Se conseguisse unir um pouco dos dois, pronto, essa pessoa se equilibrava, vou chamar de equilíbrio, e a outra se equilibrava um pouco. Mas não, a gente quer mudar o outro, quer que o outro seja o que a gente pensa que o mundo é. Mas voltando, nossa relação com o mundo tem a ver como nós fomos educados. Ou seja, não é a única verdade. Yeah. Olha, isso aí daria muito pano para manga. Porque, assim, até é interessante que quando a gente está numa live, não é uma aula, a gente pode trazer aqui exemplos, e eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo e que vão ouvir depois, né? Eu sei que tem muita gente que ouve depois, acaba se identificando e, inclusive, conhecendo pessoas que agem dessa forma. E o mais interessante, Henrique, porque o nosso público é muita gente, pelo menos o meu, é um público muito cristão, né? Às vezes a gente quer orar para a pessoa mudar. É. Eu rio quando eu ouço isso hoje, porque eu também já fui assim, tá? Vamos orar e fulano vai mudar. Gente, nós vamos orar e fulano não vai mudar. Por quê? Porque você às vezes está falando de estruturas que a própria pessoa tem. É ele mesmo, ele não vai mudar. Por mais boa vontade que eu tenha. Ele não vai conseguir. Porque, veja bem, isso que você está nos trazendo hoje da questão do Narciso, somos nós. Como é que você consegue não ser mais você? Quando você consegue saber quem é você, é libertador, porque você já começa a poder agir de outra forma, mas é você cuidando de você. Não é querendo que o outro mude. Falei demais. Falou bem, não falou demais, não. Falou em excesso, não. Antes, também cumprimentar quem chegou agora, né? Olá, sejam bem-vindas e Você está vendo? bem-vindos. Eu vi Eu vi que entrou. Ó, eu estou com uma dificuldade, já falei aqui, de enxergar quem entrou por causa da minha camiseta branca, que não aparece para mim. Mas sejam bem-vindos. Está Márcia, tudo bem até agora? a Fabiana também entrou. Eu também não consigo. Você não venha mais de camisa branca, não, que a gente não É. consegue. Ah, tá igual, né? Porque você está vendo no mesmo lugar que eu. Só tô vendo no mesmo lugar que tu. É Verdade. verdade. É verdade. Gastei camiseta branca, não dá. Ó, inadequado.
Ó, então nós vamos percebendo que essa questão que você trouxe é importante, né? Porque mudar o outro, você falou orar pelo outro, a gente esquece às vezes desse mundo biológico, desse mundo do ser, que antes de existir uma realidade, como o Reginaldo falou, um conflito já psíquico, já um conflito de ideias, isso leva muito mais tarde, nós temos um desenvolvimento biológico do corpo. E isso geralmente é esquecido, é deixado de lado. Você tem um corpo e você está vivo hoje, vocês todos que vão assistir, estão assistindo, e são já nossa turma aqui, né? Já estamos aí algum tempo juntos. Nós temos um corpo e esse corpo sobreviveu. Ou seja quem você é, você está vivo. Ponto. A adaptação a um meio, a uma regionalidade, a um lugar, vai voltar naquela questão da imagem e identificação. Ou seja, com quem eu preciso me identificar para ficar vivo. Então, quando nós temos algum grupo assim que quer mudar o outro, a gente geralmente está falando de um grupo que está funcionando de uma forma primitiva. Porque na tribo não pode haver diferenças. Temos que ter funções bem estabelecidas. Ou seja, tem os rapazes que saem para caça, tem as pessoas que ficam cuidando da caça, tem aqueles que organizam, aqueles que guardam o território. Funções específicas. Não há possibilidade de alguém pensar diferente. Então, se alguém pensar diferente, a tribo é eliminada. Ela acaba. Então, quando existe um grupo, ou seja, o grupo geralmente é assim, existe um líder. Não existe vários líderes. Porque alguém tem que seguir. Quando tem vários líderes, nós temos separações. Não dá. Ou seja, nós organizamos isso na sociedade mais sofisticada com cargos e funções. Sim. Então, eu te dou uma função que você lidera um grupo, mas você lidera, é sempre liderança. Mas você responde a um outro. Sempre responde a um superior. Ou seja, organizado de forma tribal, mas mais sofisticado. E nessa organização se esquece o que esse sujeito precisou para viver. Então, quando alguém se vê diferente do grupo que ele quer participar, essa pessoa tem que dizer que quer mudar. Aí funciona. Entendi. Então, vamos pensar que uma pessoa chegue num determinado grupo, religioso ou não. Ela chega e fala, eu gostei do que eu ouvi, gostei do que eu vi, e eu quero participar. Daí a pessoa vai falar, para fazer parte desse grupo, você tem que fazer isso, isso e isso. Ou seja, aí ela passa a não fazer. Por exemplo, ela faz um pouco, depois não faz. O que acontece? Ela está reagindo conforme ela sempre fez na vida, a estrutura dela. Mas ela vai ter que ser colocada, como se faz geralmente? Essa conversa com essa pessoa fala o seguinte, aqui é assim. Ou você faz desse jeito ou não faz. Eu sei, isso é autoritário, mas é assim que funciona numa tribo. Yeah. Então você vai procurar outra tribo. Por quê? Porque não pode abalar os fundamentos dessa tribo. E aí então Sim. a gente fecha hoje com essa questão. Ou seja, vamos estar sempre se relacionando com a imagem que você tem de si mesmo, com a identificação do outro e o investimento que você faz para parecer aquilo. Ou seja, tem o eu ideal e o ideal do eu. E esse é um dos grandes conflitos nossos. Nossa, muito bom. Muito bom, Henrique. Foi muito esclarecedor. Né? Eu aconselho vocês a ouvirem os outros vídeos, a entrarem lá no YouTube, se inscrevam no nosso canal, coloquem o sininho. Agora vou aproveitar para fazer um merchan aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler. Só você mesmo. Você está querendo ver quem está aí. Não dá para ver quem está aqui. Não dá, né? Alan Músico. Tem um músico aqui. Gente, muito bom. A gente pode botar os coraçõezinhos que o Henrique gosta e eu gosto também. Aqui, agora deu. Na verdade, não seríamos nós mesmos que devemos mudar por não estarmos compreendendo os outros. Se ele não muda, por que não mudamos a gente mesmo? Ótima questão, Reginaldo. Uau. Muito boa questão. Agora, conseguimos ler. Ótimo. Gente, eu não venho com camiseta branca mais.
É exatamente isso. Acho que é importante essa questão, porque eu vou fazer uma outra. Nós devemos olhar para nós. Se esse outro não quer mudar, por que nós queremos que ele mude? Ou seja, quando essa dinâmica acontece, é o que eu estava falando. Será que esse outro não está mostrando para nós que existe uma outra forma de existir? E como é difícil escutar esses ecos, ou seja, pensa em toda a energia que é colocada numa determinada situação, no emprego, por exemplo. Você estuda anos para se tornar um profissional. Aí, de repente, alguém aparece e fala, dá para fazer tudo o que você está fazendo de outra forma, com menos tempo. Nossa, é um absurdo. A gente vai defender, não, jamais. Olha quanto que eu estudei. Entende? Então, nós não estamos falando do resultado, nós estamos falando do processo. Exatamente. É esse o ponto. Então, a dificuldade de perceber e de lidar com o outro que é diferente está geralmente nessa dinâmica. Tá Exatamente. certo? E eu acho que a gente até pode continuar falando um pouco dessa questão de lidar com o outro, porque sempre depende do eu e do outro. O que eu trago, o que o outro tem, e ainda eu colocaria um terceiro fator, o que precisamos para o momento, né? Porque eu acho que o outro sempre aparece no momento que a gente precisa de alguma questão. E aí gera aquele, não vou chamar de conflito, mas eu preciso tirar o melhor dessa situação, né? Isso. Obrigada, Muito Henrique. bom. Eu Muito bom. agradeço a todos vocês. Tenham um bom final de semana. Bom estar aqui. É gostoso esse momento, viu? Reginaldo, todas as pessoas que entraram. Edna acabou de entrar. Elizabeth, Lu, Mariana, Alan, quem mais? A Edna entrou agora A também. Edna também. Oi, Edna. Nossa, os outros eu já cumprimentei, né? Bom, então tá. Muito bom, nos vemos semana que vem. E deixa eu também dizer que sempre temos uma sugestão de livro. O Henrique dá sempre uma sugestão para quem gosta de ler. Vocês vão encontrar lá no nosso canal do YouTube, na minha página de psicóloga também, tem sempre uma sugestão. Agora tem outras pessoas que também já estão fazendo sugestões, a Leila com sotaque muito português também veio. E a gente vai agregando mais gente esse grupo aqui, e pessoas que gostam do que a gente gosta, de nos conhecermos e vamos conversando. Bom final de semana para vocês. Nos vemos semana que vem. Ou então estamos aqui nas redes sociais. Obrigada, Henrique. Enriquecendo. Até. Tchau. Tchau, tchau.